Em cima dessa crise política, desse turbilhão político que vive Júlio Casares, hoje trouxe uma reportagem no UOL, porque o Júlio discutiu com um conselheiro vitalício, que é o Dáurio Speranzini, que já foi até membro ali do DEM, né, do Excelência Médica, salvo engano, ele teve alguns cargos ali na gestão, inclusive, mas é um conselheiro que agora está contra, aparentemente, né? E ele fez uma postagem em um grupo que o Júlio ficou um pouco bravo, né? O Dáurio no grupo, ele falou da importância do voto, né? Ele falou ali no grupo que tem que lembrar ali do dever do voto, e aí ele tem essa aspa aqui, né? Caso a gente não compareça, estaremos indiretamente dizendo que não nos preocupamos com o São Paulo Futebol Clube. E aí o Júlio teve uma reação em cima, cara, dessa mensagem, tá no UOL também essa matéria para que você possa ler, mas ele fala, né? Quem cometer injustiças vai ser cobrado pelo próprio travesseiro, diz aí o Júlio Casares. Deu ali essa rebatida, falou, né? Em casos históricos de injustiças, porque eu já trouxe aqui, para quem não sabe, né? O Júlio vem adotando esse discurso nos bastidores, que ele vai provar tudo que está sendo dito e que ele está sendo injustiçado pela mídia, massacrado. Ele chegou a falar até que era um claro assim, movimento de caras de oposição que estavam por trás disso, que era um movimento político, queriam derrubar ele, que ele estava em alta. Então ele vem adotando esse discurso, né? E em outra mensagem, ele falou até, né, que o enfim, Conselho Consultivo já tinha decidido que não há elementos jurídicos para um pedido de impeachment. Aí ele fala que isso parece ser importante para uma demanda eventual, e aí ele fecha com abraços a todos, viva a vitória na copinha, mais uma. Foi a mensagem do Júlio Casares ali, então, nessa pequena discussão, e aí na sexta-feira tem essa votação de impeachment. É, eu acho assim, Nick, e aí eu queria a sua opinião. O Júlio Casares me demonstra no âmbito pessoal há um bom tempo, já não é de hoje que isso acontece, né? Já faz um bom tempo que isso acontece, que ele vive em outra órbita. Eu tenho essa impressão, assim, já há um bom tempo dele, quanto a outras situações, tipo, até menores, né? Que essa situação é muito grande. Mas Tipo a ele tá em montagem outra do rotação. Roberto Carlos. Isso. É coisas assim, sabe? Coisas Uhum. pequenas. Vive em outra órbita, né? Eu acho que ele não entendeu ainda a gravidade do ponto da história toda. E é aquela coisa, né? Quando você usa uma narrativa que não é talvez a mais verdadeira e você usa ela muitas vezes, você acaba acreditando na sua própria, né? Enfim, na sua própria narrativa, vamos colocar dessa forma. Acho que ele é vítima desse mal, talvez, viu, Nick? Cara, eu acho que Tem essa isso impressão. é um reflexo do narcisismo dele, né? É um reflexo do narcisismo dele, é o que você falou. Ele olha para o espelho e ele acredita que o que ele está contando para ele mesmo é uma verdade. A gente fala brincando, mas um cara que posta numa rede social, ele tem acho que 700 mil seguidores no Instagram, ele posta uma montagem com o Roberto Carlos, achando que ninguém vai perceber, um cara que se coloca na contracapa de um livro de comemoração do Mundial, de 20 anos do Mundial de 2005. Cara, isso é tipo assim, papo para. Sabe assim? Então, e falar viva a copinha, viva a base. Viva a base, cara. O cara vendeu todo mundo a preço de banana. Viva a base. Porra, bicho. Entendeu? Isso tem traços de um sarcasmo, de um cinismo que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Então, assim, ou ele tem muita certeza de que não vai acontecer absolutamente nada com ele, ou realmente ele vive numa outra atmosfera, cara. Entendeu? Mas, assim, de novo, isso por si só comprova que ele não tem a menor condição de continuar governando São Paulo. Um cara que entrou com uma bandeira de transparência, de que era uma eleição só, etc, etc. E no meio do caminho, ele dá um golpe, porque não tem outro nome. Ele pode questionar, vamos lá, ele pode querer mudar o estatuto para recolocar a reeleição, certo? Até aí não tem problema nenhum. Isso é um processo democrático. Você acha que está errado de uma forma que o estatuto previa apenas a possibilidade de uma única eleição e você quer retomar o assunto ali para que o conselho vote e de repente a reeleição seja novamente aprovada, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, você se beneficiar dessa própria manobra, porra, isso é um golpe. Não importa que a coisa foi democraticamente feita,
você se beneficiar da própria regra que você quer mudar, isso é no mínimo, concorda? No mínimo suspeito. Então ele fez isso e acabou passando ali, tamanha era a aprovação dele dentro do conselho. Agora, de tudo que ele fez, pegar o São Paulo com 500 milhões de dívida, em um ano ter 300 milhões de déficit, vender todo mundo, sucatear como ele fez, o departamento médico numa crise permanente, vender todo mundo de Cotia, qualquer promessa da base, se você somar Lucas Ferreira, William Gomes, Alves, Ângelo e mais um que eu estou me esquecendo, o Henrique Carmo, se você somar esses 5, dá menos do que o Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras. Cara, como que você pode achar isso normal? Pode ser a crise financeira que for, você não tem como achar isso normal. Aí surge Marinac, surge Galápagos, surge fundo de não sei o quê. Então, tudo muito suspeito, ressuscita nomes que dentro da política do São Paulo já estavam envolvidos com outros casos, e aí também pouco importa se eles foram devidamente condenados ou não, porque o próprio São Paulo abriu mão de ser assistente da acusação, o próprio São Paulo disse, por meio inclusive do mesmo advogado que representa o São Paulo até hoje, que o São Paulo não sofreu prejuízo naquela época. Então quando a gente vê ele falando no Fantástico de novo, não, imagina, esses 11 milhões que foram sacados eram para pagar arbitragem e bicho. Arbitragem e bicho, cara. Pelo amor de Deus, 11 milhões em saques completamente espaçados para pagar arbitragem em bicho. Foi o mesmo advogado que representava o São Paulo na época do Aidar, que não quis representar e não quis se colocar como assistente da acusação. Então, tudo isso continua acontecendo e nada acontece. E essa é uma né? coisa também, Nick, que você é advogado, você é da área, você pode falar melhor. Eu acho bizarríssimo que o advogado do São Paulo defenda o interesse de um dirigente e não do clube, porque em tese o clube é a Totalmente. vítima, né? Em tese o clube ele foi lesado na situação. Então ele deveria ter a ótica de defender os interesses do São Paulo. O Júlio já tem 2 advogados que são, inclusive, advogados renomados, né? Que não são baratos, certamente. E Então, tem que assim, ver se, inclusive, tem é ele que 3. está pagando esses advogados aí ou se é o clube que está pagando, né? Porque isso é uma questão. Eu tenho colegas que fazem parte do movimento 1930 lá e eles sofreram ações, inclusive ações criminais, alegando que eles estavam injuriando e caluniando o Júlio e, se não me engano, não lembro quem que era o outro, acho que era o próprio Outen, na época, já faz alguns anos, e quem processou foi o próprio São Paulo, utilizando-se da estrutura do próprio São Paulo, advogado, corpo jurídico, etc. Sendo que era uma ação pessoal, dizendo que eles tinham sofrido ofensas, etc. No fim, foi todo mundo absolvido, obviamente, porque ninguém tinha falado absolutamente nada de criminoso, nem nada, só discordando ali da forma como ele estava gerindo o clube, isso há, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, pelo menos, quando nada disso tinha estourado. Então, até a gente comentou no grupo ontem, né, que a matéria do Fantástico, aí sem querer entrar no mérito se é boa, se é ruim ou não, que eu não tenho nem esse conhecimento jornalístico para poder fazer uma crítica dessas, mas a matéria falhou muito, na minha opinião, de não escutar algum membro da oposição do São Paulo. Porque ficou a tese da polícia ali, simplesmente que, obviamente, tem que ser mais comedida, do tipo suspeitas de irregularidade, supostos desvios e não sei o quê, e aí deu um puto espaço para todos os advogados de defesa falarem, inclusive o advogado do São Paulo, que, como você mesmo disse, se posicionou como se fosse o advogado do Casares, né? Dizendo que tudo, imagina, o São Paulo não sofreu nenhum prejuízo, tudo isso está bem declarado no balanço, que isso, que aquilo. Então, quer dizer, faltou escutar algum membro da oposição, dentre os signatários, por exemplo, do impeachment, do pedido de impeachment, que pudesse dar um pouco a versão contrária, né? Muitos amigos meus que não são tão antenados nas notícias diárias olharam a matéria e depois me falaram, cara, pareceu muito mais uma matéria em defesa do Casares do que acusando, porque ficou uma versão da polícia meio solta e depois os advogados de defesa todos ali dizendo, por mais absurdas que possam ser as teses, dizendo e defendendo. Então, quer dizer, faltou alguém falar, por exemplo, que o Casares não tem condição nenhuma política para governar o São Paulo, que o São Paulo deve 3 meses de direito de imagem a não sei quantos anos de forma sistemática, e aí aparecem 11 milhões de saque nas contas e depósito em dinheiro na conta dos dirigentes. Então uma coisa não bate com a outra, né? Na minha visão faltou isso, mas a gente aqui, e muito bem informado inclusive pelo AT, sabe como é que sabe como a banda toca, só temos que ver se isso vai ser suficiente ou não para um processo de impeachment que, como eu disse,
teoricamente não deveria ser jurídico, não deveria se pautar na defesa ou na acusação, na condenação ou etc. Deveria se pautar na possibilidade de Júlio Casares governar o São Paulo. Isso, para mim, já ficou muito claro que não existe mais. Exatamente, a gente vai observando aí os próximos passos então, mas é muito preocupante a parte política.